Vou chamar a professora Camila aqui, Camila Leporasso. Obrigado. Esse microfone aqui é... Deixar aqui em cima o cronômetro. O palco é seu. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Marcos. Olá, pessoal. Vou colocar um cronômetro aqui, que eu sei que está todo mundo com fome, né? Para passar... Aonde que é, gente? Passei reto, não peguei. Obrigada. Aqui, né? Vamos ver. É esse aqui? Ou esse? Esse aqui. Não tá indo não. Queria já passar pro próximo. O que houve? Não é esse? Pronto. Acho que agora foi, ó. Foi você? Vamos combinando então nós duas. Eu vou te pedindo, é isso? Não sei, se vocês quiserem tentar. Pode colocar no próximo, por favor, que é a minha apresentação já. Que bom estar aqui com vocês. Acho que estou alinhada na minha apresentação. Estou bastante alinhada com o que vocês já falaram. Acho que a caneta não está funcionando, então eu vou ter que pedir para de vez em quando para ela passar os slides para mim. Então, gente, meu nome é Camila Leporasso, eu estou fazendo pós-doutorado no Instituto de Computação da Unicamp, mas a minha pesquisa é na educação, na verdade, e o que eu faço lá é contribuir com a comunicação de ciência. Então, quando eu ouço vocês fazendo pitches, eu me identifico profundamente com vários desafios que eu já tive no decorrer da minha vida. A comunicação é a minha área de origem, então eu estou sempre pensando em maneiras mais eficientes de comunicar tecnologia. Então, inclusive, já fico aberta a conversar com vocês sobre isso depois, porque a gente tá só... a ideia aqui é um diálogo, né? E então, pode passar para o próximo, por favor. Eu vou tentar ser bem objetiva, até para poder cumprir também com essa ideia de pitch, né? Então, o que acontece, gente? A minha pesquisa que eu desenvolvi no meu doutorado é uma pesquisa muito voltada para o entendimento de como fica a relação humana com o machine learning. Como é que a aprendizagem humana pode se beneficiar ou não, ou ter quais os problemas, os impactos, enfim, o que acontece quando a gente lida com sistemas de machine learning, o que acontece com a aprendizagem humana. Então, esse diálogo entre aprendizado de máquina e aprendizagem humana, ele foi baseado, na minha pesquisa de doutorado, em toda uma abordagem à cognição. Eu estudei pesquisas atuais sobre a cognição humana. Eu até costumo dizer que o meu trabalho é mais sobre os humanos do que sobre a inteligência artificial. Porque para entender a inteligência artificial, eu fui entender as bases da operação cognitiva humana. A nossa memória, o raciocínio, como a gente percebe o mundo, como a gente interage com as pessoas, o que entra em jogo quando a gente está lidando com os mais diversos ambientes e contextos com os quais a gente lida todos os dias. E quando eu penso aprendizagem, eu não estou falando só de aprendizagem em sala de aula. Estou falando da aprendizagem que a gente tem no decorrer de toda a nossa vida, desde o início até o fim. E todo tipo de aprendizagem. Esse que a gente está tendo agora, a partir das nossas trocas, né? E também a aprendizagem formal, sim, por que não? Quais as marcas da cognição humana que devem ser valorizadas e preservadas na relação entre humanos e máquinas? Essa é uma pergunta que está comigo e continua comigo, e acho que vai continuar todo o tempo. Imaginem que eu fiz a minha pesquisa de doutorado entre 2019 e 2022. E eu estou numa área de humanas, né? Acho que vocês vão ver no decorrer da minha apresentação que eu não divido muito as coisas assim. Sou interdisciplinar demais para essas caixinhas. Mas, então, eu estava lá no Departamento de Educação da PUC do Rio e da Universidade de Coimbra, em Portugal, pensando em inteligência artificial na educação num momento em que ainda não tinha tido essa explosão da IA generativa, que possibilitou que pessoas que não conheciam Large Language Models, processamento de linguagem natural e redes neurais profundas, tivessem contato com isso pela internet, né, em sistemas que existem nas suas versões gratuitas. Então, isso possibilitou que muita gente tivesse contato com a potência que é a inteligência artificial. Mas naquela época que eu estava fazendo a minha pesquisa, tinha momentos até meio solitários, assim, Camila, por que você está tão preocupada com isso? Será que esse é um tema prioritário para a educação? E aí, bem quando eu defendi a tese, que foi em janeiro de 2023,
a gente não parou de falar sobre esse assunto. Mas o que isso quer dizer? Durante todo aquele tempo que eu estava pensando inteligência artificial na educação, eu estava pensando uma série de premissas que estão por trás desses sistemas e continuam por trás até hoje. Então, elas continuam muito válidas. Quando eu olho para a minha pesquisa, eu vejo que tudo que eu levantei, todas as questões que eu levantei sobre o que a gente pode pensar criticamente sobre essa relação entre humanos e máquinas, o que é aprendizado de máquina, que é estatística, que é matemática, que é previsão, né? Predição, enquanto que a aprendizagem humana vai muito além disso tudo, tudo isso continua muito válido e muito latente hoje. E eu comecei a ver muitas pessoas, né, falando sobre isso, nesse meio tempo, principalmente nesses 2 últimos anos, sobre a questão da valorização das habilidades humanas, da cognição humana. Mas muitas vezes falta um pouquinho de profundidade, um pouquinho até de referência para isso. Eu até criei um material que eu vou apresentar para vocês no final, o link, que é um material de referência de pesquisas para aprofundar um pouquinho mais sobre isso. A gente sabe que a gente tem que ter pensamento crítico no uso da IA e tudo isso, mas a minha pesquisa vai muito no sentido de entrar um pouco mais no detalhe dessas coisas, porque eu vejo que tem muita gente buscando informação sobre isso. Então, foi legal ter feito essa pesquisa e é legal também trabalhar com comunicação de ciência, porque eu consigo, tento, né, faço esforço para dar visibilidade para tudo isso, para pessoas que podem se beneficiar. Eu acho que num encontro como esse, de pessoas que estão pensando tecnologia, que estão fazendo tecnologia, que estão pensando sistemas, pensando soluções tecnológicas, eu acho que esse é um diálogo bem legal que a gente está tendo. Então, é muito legal para mim estar aqui por causa disso também. Pode passar, por favor? Então, como eu falei rapidinho, a IA é algorítmica, né? Todo mundo aqui sabe isso. Enquanto que nós, humanos, somos mais do que algoritmos, né? A cognição humana, vai mais um pouco. Cognição humana, a mente humana, ela engloba o corpo, o ambiente, as emoções, as interações. Ela está muito além do cérebro. A nossa aprendizagem, ela está muito baseada na nossa experiência. Experiência é um elemento fundamental da minha pesquisa. Quando eu olho para a experiência, eu lembro que a gente aprende muito tentando, vivendo a mesma coisa várias vezes, para ter várias perspectivas da mesma situação, tentando e falhando, tentando de novo. E olha como isso tem relação com desenvolver tecnologia, né? Tem a ver com prototipar, tentar fazer de novo, não acertei isso, vou rever aquilo, né? Tem tudo a ver mesmo. Experiência é algo que é humano, fica com a gente, tá? E é o que leva realmente a gente para um próximo patamar na nossa aprendizagem. Passa mais um pouco. Eu coloquei esse limão aí para me lembrar de falar com vocês. Um exemplo bem básico que tem num livro que eu gosto muito, que é o seguinte: como é que a gente conseguiria passar para um computador, para uma máquina, uma experiência tão básica quanto sentir o azedo do limão, né? Quando a gente morde o limão e fala, nossa, que coisa azeda. A gente pode fazer um relato sobre isso, a gente pode fazer um texto sobre isso, mas daí a experiência do azedo, do amargo, é tão difícil a gente traduzir isso, quanto é difícil a gente traduzir qualquer outra experiência, como uma viagem que a gente faça, ou estar aqui nesse palco hoje, falando para tanta gente incrível, com tantos projetos incríveis, ou... Tá funcionando agora? Obrigada. Ou a gente... enfim, todo tipo de experiência. A gente está sempre vivendo alguma coisa que está aqui dentro da gente, né? E parece, às vezes, que isso fica um pouquinho de lado quando a gente está falando de IA. Aí vem toda essa história de IA substituir seres humanos. Aqui, nesse espaço, eu acho que ninguém está pensando em IA para substituir seres humanos, mas existe essa discussão na sociedade, né? Então, quando a gente pensa, vou desenvolver inteligência artificial, e eu estando no Instituto de Computação da Unicamp, estando em contato com pessoas que estão desenvolvendo tecnologias, a gente fala sobre isso, né? Quando a gente está em certos espaços que as pessoas já compreendem isso, tudo bem, mas tem vários outros espaços em que isso é uma ameaça, né? As pessoas se sentem ameaçadas. E eu fico me perguntando por que a gente fica com medo, se a IA é algorítmica, né? E a mente humana vai para além dos algoritmos, a gente sabe que a gente é pura experiência, que tudo nosso vem dessa experiência corporal, né? Então, por que a gente tem tanto medo da substituição pela IA, como sociedade, né? Por que isso está em pauta? E até escrevi um texto no LinkedIn, eu gosto de postar lá, há pouco tempo falando sobre isso. Só se o nosso medo for de que a gente fique muito parecido com a máquina, porque a máquina ficar mais parecida com a gente, a ponto de substituir essas coisas que eu estou falando, é difícil, porque ela é algorítmica.
Então, vou colocando algumas coisas aqui para a gente pensar. Dificilmente elas vão ser concluídas, né? Porque eu acho que no tempo que a gente tem é mais trazer algumas questões bastante filosóficas, mas também práticas para a gente pensar junto e que tem a ver com essa relação humano-máquina e podem, penso eu, espero eu, ser úteis para quem está pensando tecnologia hoje, né? Então, aqui eu coloquei mais uma imagem para lembrar que o ambiente é tão importante para a aprendizagem humana que quando a gente está aprendendo a nadar, fica muito difícil explicar como é que é nadar sem entrar realmente no mar ou na piscina, né? A gente tem que experimentar a nossa força do corpo naquele ambiente da água para ver o que a gente vai fazer, como é que a gente vai respirar, como é que a gente vai dar as nossas braçadas, como é que a gente vai não se afogar, né? Então, todos esses exemplos são do corpo, mas eles estão presentes em qualquer experiência de aprendizagem que a gente tenha. O corpo nunca deixa de estar presente. E isso é uma marca muito forte das abordagens filosóficas à cognição que eu pesquisei, que eu estudei na minha tese, porque elas estão sempre insistindo que a gente veja a cognição como o cérebro, sim, mas todo o entorno em que ele se encontra, que é o corpo, o ambiente e as outras pessoas, e os nossos sentimentos e as nossas emoções. Opa, eu voltei aqui. Então, se a mente humana não está restrita, né, a conexões cerebrais, e a nossa aprendizagem vem do corpo. Essa ideia de que a aprendizagem está enraizada no corpo, ela é tão importante para a tecnologia que existe a Developmental Robotics, uma área da robótica inspirada no desenvolvimento cognitivo de bebês, né? E não é fácil reproduzir os movimentos humanos em robôs. Isso é sempre um grande desafio para a área da robótica. Agora a apresentação fugiu e sumiu completamente. Acho que no próximo slide eu ia mostrar algum robô, eu não lembro bem, estou tentando puxar aqui da memória, mas é difícil a gente... era o paradoxo de Moravec. O paradoxo de Moravec é um paradoxo que faz parte da história da inteligência artificial desde a década de 80. O roboticista Hans Moravec foi quem falou sobre isso lá em 1988 no livro dele. E é o seguinte, enquanto máquinas podem ser, sistemas, né, de IA, podem ser muito eficientes em cálculos, jogar xadrez e fazer coisas incríveis que envolvem cálculos e estatística, pode ser muito difícil ao mesmo tempo para esses sistemas desenvolverem atividades aparentemente básicas para o ser humano, que até bebês poderiam fazer, ou crianças. O paradoxo de Moravec está muito situado nisso, em atividades que são triviais para humanos, que podem ser muito difíceis para robôs ou para IA, devido à complexidade da nossa cognição. Lá nos primórdios da inteligência artificial, que acho que mais uma coisa pela qual eu não passei com muito detalhe aqui, porque acho que meio que todo mundo que estaria presente nesse contexto sabe que a IA não é algo novo, né, e que ela surge na década de 50 junto com a ciência cognitiva, né? Os pesquisadores que estavam lá participando desse nascimento da IA enquanto campo de pesquisa, da ciência cognitiva se formando como um campo multidisciplinar de pesquisa sobre a mente humana, eles já tiveram seus momentos de questionar. Será que se a gente conseguir reproduzir o cérebro humano, a gente vai conseguir reproduzir a cognição humana, a mente humana? Eu gosto muito de um pesquisador chamado Hubert Dreyfus, que é filósofo e trabalhava no MIT ao lado de pesquisadores cientistas da computação, e ele falava, a gente não vai conseguir reproduzir as capacidades humanas se a gente reproduzir, mesmo que a gente reproduza o cérebro por completo, porque nós não somos só processamento de informação, né? Nós somos intuição, nós somos toda uma camada, como eu estou dizendo, corporal, de corpo no mundo e algo que surge dessa interação nossa com o ambiente que muda a cada momento o que a gente vai fazer, muda as nossas decisões, muda o que vai acontecer daqui a pouquinho, muda até minha apresentação se eu tiver visto alguma coisa antes que tenha me feito lembrar de falar algo aqui, né? Todos os diálogos, as interações que a gente tem são muito importantes para tudo que a gente vai construindo, né? E essa imprevisibilidade nossa também é uma grande beleza do ser humano que contrasta muito com a previsibilidade algorítmica. Eu cismei que o botão é outro.
Algo muito interessante também nosso e que sempre intriga a área da inteligência artificial é o conhecimento do senso comum, né? O chamado senso comum. A gente vai internalizando algumas aprendizagens, algumas experiências desde que a gente é pequenininho, e aquilo vai ficando na gente de uma maneira que também, se a gente for passar para sistemas, a gente vai ter que traduzir aquilo tudo em algoritmo. E muitas vezes, para nós, além de ter coisas que não são traduzíveis em algoritmos, não são algoritmizáveis, né, no ser humano, muitas coisas, também, também tem uma parte disso que vem assim daquela experiência mais básica, tipo assim, você está conversando com uma pessoa sobre um livro e aí você não precisa explicar todo o detalhe de por que aquele livro é importante, porque vocês já viram aquilo em algum lugar. A conversa já começa de um certo ponto, né? Poxa, você viu aquele livro que saiu? Às vezes você não fala nem o nome do livro, a pessoa já fala, eu sei o que você está falando. Isso vai um pouco além até do senso comum, é mais aquela coisa de você já conhecer tão bem uma pessoa que você não precisa explicar as coisas para ela. E tem coisas também do senso comum, de você saber assim, eu vou entrar numa sala lotada, eu não vou sair falando alto, eu não vou sair sentando, sei lá, em tal lugar lá na frente, eu vou, sei lá, observar melhor, ver o que está acontecendo, estou atrasado para uma reunião, enfim, estou tentando pensar aqui no exemplo, que são coisas que a gente vai internalizando, são habilidades que a gente vai internalizando pela nossa vivência na sociedade, pela nossa, sabe, pelas experimentações que a gente faz. Isso vai desde o mais básico até o mais elaborado, dar aula, né? O que você aprende sobre dar aula, de tanto que você vai e faz uma experiência e não deu certo, a turma não estava concentrada, eu vou mudar a minha estratégia, né? Eu vou fazer uma apresentação para possíveis investidores no meu projeto, estou vendo que faltou ali alguma coisa, na próxima eu já corrijo, né? Então, a gente é muito capaz de lidar com o contexto, a gente tem a nossa intuição, sentimentos, emoções, a capacidade de compreender o que está se passando. São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo nos ambientes que a gente habita e a gente percebendo tudo aquilo. Por que isso é tão importante para quem se interessa por filosofia, né? Porque a gente tem enraizado ainda na nossa tradição cognitiva um pensamento dualista, do tipo eu percebo e eu ajo, percebo e ajo, né? Uma coisa como se a percepção viesse antes da ação, mas a percepção vem junto com a ação. A gente vai fazendo tudo junto e ao mesmo tempo, muitas e muitas ações diferentes. A afetividade também é muito importante, não apenas a afetividade no sentido de amar aos outros e sentir algo forte por alguém, mas no sentido de que tudo que a gente faz afeta as outras pessoas e a gente também é afetado pelo que as outras pessoas fazem, né? Então, isso tem a ver com empatia, com conexões, tem a ver com criatividade e a nossa capacidade crítica, que a gente tem falado tanto, né? Como é importante, sim, a gente incorporar a inteligência artificial no nosso dia a dia, mas a gente também ter capacidade de saber quando é que é IA que a gente vai usar e quando é que a gente não vai deixar o humano de lado, né? Não estou me entendendo muito com esse fio. Então, também mais uma coisa que eu acho que todo mundo aqui falou nos speeches que eu assisti agora essa manhã, que a IA não é substituição, é complementariedade, né? Acho que, mesmo assim, eu gosto de reforçar isso, para que a gente continue se lembrando das habilidades humanas, para que elas não fiquem esquecidas, nem a gente corra o risco de deixar de lado justamente o que a gente tem de mais legal. Tanto quando a gente estiver pensando tecnologia para a sociedade, quanto quando a gente estiver pensando para nós, no nosso uso, no dia a dia. Quando a gente estiver pensando a aplicabilidade para uma empresa, né? Poxa, o que tem de melhor numa empresa, o que os funcionários têm de experiência, né? O que os fundadores da empresa trazem, muitas vezes vale demais e é tão importante quanto automatizar processos, melhorar fluxos, pensar como que a IA pode, né, contribuir com tudo isso e outras tecnologias também. Então, eu continuo achando super importante a gente lembrar das habilidades humanas numa sociedade em que muitas vezes valoriza demais a eficiência, a rapidez, né? Mas a gente também precisa se lembrar que a aprendizagem vem em processos menores também, em processos às vezes que são mais devagar, mas são mais consistentes. Um filósofo que me ajuda demais a pensar em tudo isso, eu trouxe aqui para vocês, é o Andy Clark. Ele escreveu esse livro em 2003, Natural Born Cyborgs.
Ele diz isso, que nós somos ciborgues naturais. Nosso cérebro e o nosso corpo, eles se acoplam naturalmente com as tecnologias. Não só as digitais, qualquer tecnologia que esteja à nossa disposição. E é a partir desse acoplamento com as tecnologias que a nossa cognição explode, que a nossa cognição fica mais forte, que a gente consegue ter mais criatividade, que a gente consegue ir além, né? Ele tem uma visão bastante positiva do que a tecnologia pode fazer por nós. Recentemente, ele escreveu um artigo, eu coloquei nessas minhas referências que eu comentei, ao final tem o QR Code, ele escreveu um artigo sobre também a IA generativa, como uma extensão da mente. Mas, né, como é que a gente pensa assim, ciborgue, né? Não é aquele ciborgue dos filmes de ficção científica exatamente, mas nós somos ciborgues porque a gente como eu falei agora, a gente se acopla com diversos tipos de tecnologia. Desde quando a gente está assim, fazendo um trabalho, a gente já usava Google, né? A gente já usava buscadores, a gente já usava processadores de texto, a gente já usava uma série de coisas, livros, todo tipo de tecnologia. E agora a gente está discutindo, como eu estou na área da educação, uma discussão muito forte, né, sobre o uso da IA generativa também. Se ela poderia entrar nesse circuito cognitivo, se ela poderia ser considerada uma extensão da mente. Segundo o próprio criador dessa ideia de mente estendida, o Andy Clark, ela pode ser considerada, mas ela precisa melhorar enquanto agente, né, enquanto agente de IA individualizado, para que cada um possa realmente sentir que aquilo ali que está usando, né, aquele Large Language Model, ou não tão Large Language Model assim, né, pode ser um modelo menor, mas que atenda às necessidades da pessoa de uma forma mais individualizada. Sentir que a cognição dela está se estendendo mesmo por aquela tecnologia. Ele acha que ainda existem passos para a gente chegar até lá, mas que ela pode ser considerada, sim, uma extensão da nossa mente. Na minha pesquisa de doutorado, eu procurei pensar isso, se a IA poderia ser considerada extensão da nossa mente. Se ela poderia expandir a nossa mente, nossa cognição, ou se haveria algum tipo de ameaça, algum tipo de questão nisso. E eu colocando a autonomia humana no centro, ou seja, pensando a nossa interação com o aprendizado de máquina a partir da autonomia, eu me questionei. Estando nesse ambiente algorítmico do qual nós fazemos parte, e que não apenas a gente habita, mas a gente também alimenta com os nossos dados, eu chamo esse ambiente de algoritmosfera, no meu livro, que foi lançado ano passado. Estando imersos nessa algoritmosfera, como fica a nossa autonomia? Nós ficamos mais autônomos ou tem algum impacto, digamos assim, negativo para a autonomia humana? Eu não vou ter tempo aqui de entrar muito no conceito de autonomia que eu utilizei, mas vale dizer que a autonomia no meu trabalho é um conceito de equilíbrio. Ou seja, se trata não de ser independente. Eu sou autônomo que eu não preciso, eu sou independente dos outros, das coisas, não. Eu sou autônomo porque eu vivo em equilíbrio com o meio, qualquer meio que eu esteja. Desde o meio ambiente, a gente tem que estar em equilíbrio com ele, o ambiente natural que a gente habita, até a instituição de ensino que a gente estuda ou trabalha, a organização, a empresa que a gente coordena, que a gente trabalha, enfim, até a algoritmosfera. A gente precisaria estar em equilíbrio com sistemas algorítmicos para a gente ter autonomia ao lidar com eles, ao utilizá-los, né? E não, porque se a autonomia é impactada negativamente, a cognição também seria impactada negativamente. Era essa a minha linha de raciocínio. E aí eu cheguei à conclusão de que a gente precisa melhorar, para a gente ter mais equilíbrio com a algoritmosfera, a gente precisa melhorar em 3 pilares essenciais. Eu vou passar rapidinho aqui por eles. Tá tudo tendo que ser mais um pouquinho rapidinho, gente, porque também eu não queria me alongar tanto assim, considerando que a gente avançou um pouquinho no horário. Mas no meu livro eu desenvolvo bastante essas ideias e também fiz uma curadoria de materiais para vocês. Mas o primeiro desses pilares é o pilar da transparência, né? As tecnologias deveriam ser transparentes no uso. As pessoas deveriam saber com o que elas estão lidando quando elas estão usando uma tecnologia de IA. E muitas vezes falta essa transparência, né? As decisões algorítmicas ali, ou nem algorítmicas, as decisões relativas ao treinamento daqueles sistemas, né, a criação daqueles sistemas, nem sempre estão claras para os consumidores. Isso está muito forte hoje na sociedade. Existem muitas discussões relacionadas a isso. Então, mesmo quem não
tem uma compreensão, né, ainda tanto sobre IA, está começando a ter contato com esses temas cada vez mais pela própria comunicação de ciência, pelos movimentos que a sociedade faz pela regulação da IA, né, e por todos esses temas sobre direitos autorais enfim, a arte, né, isso tudo tem a ver com transparência, tem a ver com ética da inteligência artificial. E a ideia também importante de que a IA não é neutra, né? No sentido de que decisões baseadas em IA são suscetíveis a imprecisões, resultados discriminatórios, preconceitos incorporados ou inseridos. E, mais uma vez, também não vou entrar tão a fundo nisso aqui, mas eu acho que é um tema que faz parte da nossa vida, tanto quando a gente usa quanto quando a gente pensa a tecnologia, né, para a sociedade desenvolver alguma coisa nova, inovar. Os dados captados das pessoas são da empresa ou de quem captou? Os dados captados das pessoas são da empresa que os captou ou das pessoas? O que as empresas podem ou não fazer com esses dados? São questões éticas, são questões que dizem respeito tanto aqui, né, tanto a quem desenvolve quanto a quem usa o sistema, e estão com a gente tem que continuar pensando sobre elas o tempo todo. Governo, universidades, empresas, institutos de pesquisa e sociedade civil precisam pensar sobre a soberania digital. Eu trouxe aqui um link que eu achei muito legal, uma matéria da UFSCar, que tem a ver com soberania digital e autonomia, né? A nossa autonomia tecnológica tem a ver com nós sermos soberanos, né? Digitalmente, nós sermos independentes, mas independentes nesse sentido de autonomia que eu estou falando, ou seja, de viver em equilíbrio. E temos o segundo pilar é o da intersubjetividade. Esse pilar da intersubjetividade, eu pensei nele muito focada nas interações que a gente está tendo cada vez mais com agentes, né? Então, quando eu estava lá desenvolvendo a minha tese, desenvolvendo minha pesquisa de doutorado, eu estava pensando muito na questão dos chatbots já, mas não tinha tido essa explosão agora de usar chatbots como terapeutas e coisas desse tipo. Então, agora eu acho que esse pilar se tornou até mais premente do que quando eu estava pensando ele. Porque eu estava pensando assim, não é a mesma coisa, entre aspas, conversar, ter um diálogo com um chatbot, do que ter um diálogo com uma pessoa. E aí eu desenvolvi toda uma argumentação baseada na cognição de por que não é a mesma coisa. Né? Isso vai, por exemplo, numa direção de que quando eu estou conversando com alguém, quando eu estou dialogando com alguém, vai ter uma espécie de processo de se moldar ao outro. Né? Eu falo uma coisa, eu vejo nitidamente pela forma empática como eu me relaciono com outros indivíduos, né? Eu, Camila não, mas todos nós, porque somos seres sociáveis, né? Então, quando a gente se relaciona, a gente se molda ao outro no sentido de que a gente observa como aquela pessoa está se sentindo naquela interação e a gente se flexibiliza, a gente pergunta alguma coisa, você está se sentindo bem? Eu acho que não é por aí. Essa discussão não vai levar a lugar nenhum. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso. A gente vai moldando a nossa interação, a nossa relação no diálogo, né? E tem um outro indivíduo ali empático com quem a gente troca. Enquanto com o sistema, como é que isso pode acontecer se o sistema não tem experiência e não tem empatia, né? O que acontece é que parece que ele tem, mas a gente sabe que no fundo não tem. Então, essa questão da intersubjetividade, ela se espalha na sociedade de uma forma que atinge as nossas relações e pode gerar, inclusive, desconexões. A gente não vive num mundo extremamente conectado, mas a gente fala sobre epidemia de solidão, a gente fala sobre como a gente está falando menos com as pessoas, que liga pouco, que faz aniversário não liga para dar parabéns. Enfim, tem uma série de coisas, né, que a gente fala sobre a gente estar usando talvez mensagens demais, né, e menos essa coisa mais afetiva, mais próxima, né? O próprio contato presencial, que a gente sentiu tanta falta durante a pandemia, a gente viu que é tão importante. Falei aqui, né, da epidemia de solidão. E o outro pilar é o pilar da experiência. Cada vez mais a experiência que a gente tem é mediada por IA. A gente usa plataformas de redes sociais, por exemplo, o tempo todo e vê conteúdos relacionados aos conteúdos que a gente já viu. Isso é um tipo de
impacto que a IA, que algoritmos de recomendação têm sobre nós. E cada vez mais a IA, porque a gente sabe que a internet está permeada de bots, né, gerando conteúdo, comentando no conteúdo. Enfim, a gente está já convivendo ali com um monte de indivíduos que não são realmente indivíduos, são bots habitando a web, enfim. Tem todas essas discussões que vão nessa direção. Também me pergunto, nessa camada da experiência, que tipo de incremento ou expansão cognitiva a gente está conseguindo fazer com IA, né? Aquela perguntinha que eu coloquei lá. A inteligência artificial é uma tecnologia de expansão da mente, de extensão da mente, ou é algo que pode retrair? Então, eu estou sempre preocupada em que as tecnologias proporcionem que a gente vá além, que a gente seja mais criativo ao utilizá-las, que as habilidades humanas fiquem mais fortes quando a gente usa a tecnologia, seja ela qual for, né? E inteligência artificial também, claro. Então, com essa pergunta em mente, né, se as tecnologias algorítmicas poderiam expandir a nossa mente, eu digo para vocês o seguinte: eu acho que podem, né? Desde que a gente não esqueça que a cognição humana é corporificada. Coloquei aí uma foto de robôs com corpos bem diferentes, que fazem parte da indústria da robótica, que está sempre em busca de aprimorar os movimentos, né, dos robôs. Como eu falei, isso é um desafio que a gente enfrenta na tecnologia há bastante tempo. Os gestos fazem parte da cognição humana. Eu trouxe brevemente aqui os gestos, porque sempre me chamou a atenção durante o meu estudo da cognição essa coisa de ser tão natural a gente fazer vários gestos, né? E pesquisadores mostrarem que... obrigada, pode deixar. E pesquisadores mostrarem que, na verdade, a gente não faz gesto para convencer ninguém de nada, não é uma coisa assim, digamos, artifício de comunicação. O gesto que a gente faz é parte do nosso pensar. É quase impossível pensar parada. Por isso que toda hora eu fico aqui me mexendo e me enrolando com esse fio, de certo modo, ou andando para lá e para cá e tudo mais. E mexendo minhas mãos, né? Isso faz parte do meu pensar, do meu raciocínio aqui para não perder o fio. Então é muito engraçado pensar nisso, porque a gente tem uma série de tecnologias que necessitam de gestos. Outro dia eu estava conversando com algumas pessoas que trabalham com tecnologias que precisam reconhecer o que a pessoa está fazendo corporalmente, ali se mexendo, e alguns usuários relatando que fica estranho para eles terem que se mexer para a tecnologia detectar o movimento deles na câmera. Poderia ser natural aquilo no dia a dia, mas na hora que tem que parar para fazer pode ser estranho. Então, a cognição humana ela tem muitas pistas interessantes para quem pensa a tecnologia, para entender mesmo o humano e, a partir desse entendimento, conseguir chegar no que ele precisa, né, o que a tecnologia pode fazer pela nossa inteligência. A gente também tem que lembrar que a nossa cognição se fundamenta na interação social. Eu gosto sempre de lembrar do trabalho da Sherry Turkle, que tem um TED maravilhoso em que ela fala sobre a gente estar tão conectado digitalmente, mas estar desconectado socialmente. Esse é o livro dela, mas tem o TED também, que é muito legal. Aqui é uma representação, né, de como cada um hoje vê uma web diferente, né, acessa a internet e vê coisas tão diferentes e pode acabar habitando mundos que, em vez de aproximar a gente, podem afastar e podem ter consequências bastante complicadas para a democracia, para a política e tudo mais. Tem um componente afetivo essencial na nossa cognição, né? E eu acho que também, eu gosto sempre de reforçar que a gente não vai resolver os problemas complexos da relação humana com as tecnologias sozinho, né? Sozinho que eu digo, uma empresa só, né? Uma ideia só, um grupo só. São vários grupos de pesquisa, são várias áreas de pesquisa, são várias, enfim, cabeças e corpos pensantes, né? É um movimento conjunto que a gente tem que ter para a gente pensar as soluções mais interessantes e, de fato, inovadoras. Acho que a gente precisa pensar em tecnologias que potencializem a autonomia, e eu fiquei muito feliz aqui de ver hoje várias ideias para isso. Cocriar, como eu já reforcei bastante, acredito muito que uma das grandes vantagens, uma das grandes habilidades humanas é essa capacidade de, juntos, a gente ter um pensamento, uma ideia que a gente não teria sozinho, seja numa pequena interação, numa pequena conversa ou numa criação de um projeto, né, de trabalhar juntos em algo.
Sempre pensar também na promoção da inclusão, né? A gente pode pensar em tecnologias que ajudem a desenvolver empatia, ajudem pessoas com autismo. Tive contato com algumas tecnologias assistivas super inovadoras, envolvendo robôs recentemente, e por vezes existem até alguns preconceitos a ser quebrados, né? Porque tem aquela visão de, o robô não pode substituir o humano. Sim, mas o robô pode ajudar um ser humano a ter as suas emoções melhor compreendidas, né? A trabalhar suas próprias emoções para então se relacionar melhor com outros seres humanos. E também pensar que as tecnologias devem considerar o contexto. Sempre que a gente está desenvolvendo algo novo, o contexto precisa, de alguma maneira, ser aberto àquela ideia para ela florescer, para ela fazer sentido. Então, quem desenvolve tecnologia, às vezes, enfrenta também algumas questões que podem ser colocadas, como questões éticas, questões de reconhecimento facial, que tem problemas, né? Muitas vezes essas tecnologias, aí como resolver esses problemas, as questões ambientais que foram abordadas aqui. Eu vi essa preocupação, eu gostei muito de ver que quem está desenvolvendo tecnologia está preocupado, né, com isso. Trabalhar no contexto é mudar o contexto também. A gente pode trazer ideias que acabem mudando, que acabem melhorando o que a gente tem hoje, a sociedade que a gente tem hoje. E essa ideia de desenvolver tecnologias que preservem o meio ambiente, para eu caminhar aqui para terminar, enquanto eu estava pensando nessa apresentação para vocês, eu pensei que tem a ideia do meio ambiente, eu vou voltar nela, né? Mas assim, quando você tá preocupado em preservar a autonomia da pessoa com aquela tecnologia, você está preocupada que ela vai favorecer o trabalho dela, que ela vai ajudar ela a ter prosperidade, né? Então, muitas vezes se fala assim, existe uma resistência a tal tecnologia, da parte de um profissional, do professor, né, em algum contexto. Mas será que não é porque a pessoa não está entendendo que aquilo vai ter realmente impactos positivos na rotina dela? Porque, de fato, às vezes tem impactos complicados, né? Tem todo um processo de aprendizagem, às vezes é uma exigência de que seja absorvida com muita rapidez, e a pessoa precisa de um tempo para aquilo entrar na aprendizagem dela, para ela poder, né, ver valor e realmente usar aquela tecnologia, né? Ver que aquilo vai expandir a mente dela. Então, tecnologias precisam gerar confiança no usuário para florescerem. Então, você cria um negócio que é muito legal, mas não tem essa percepção da parte do usuário. Aliás, eu trabalhei com arquitetura de informação e UX durante muito tempo também. Então, pensando nas necessidades, né, das pessoas com produtos digitais, eu posso dizer que é super importante isso. É muito fácil a gente dizer, a pessoa está resistindo à tecnologia, sem a gente, de fato, pensar se está havendo a compreensão do que aquilo vai fazer por ela. Também é comunicação de ciência isso, né? Conseguir passar as ideias de uma maneira clara, né? Mas voltando um pouquinho para as questões ambientais, enquanto eu pensava essa apresentação para vocês, eu pensei, a gente sempre fala em tecnologias centradas no humano, Human-Centered Technologies, né? Até acabei de falar aqui de UX, e é basicamente isso, né? Você pensa no usuário, no centro, como vai ser a experiência dele. Mas eu acho que a gente precisa pensar em Life-Centered Technologies, né? Tecnologias centradas na vida. Porque se a gente quer preservar a natureza e o meio ambiente como um todo, a gente não pode desenvolver uma tecnologia que vai sair atropelando a população, fauna e flora local, né? A gente não pode sair pensando em tecnologia que vai gastar tanta água que não terá valido a pena. Porque, no fundo, é a preservação do humano e dos outros seres com os quais a gente convive que vale, né? A gente precisa disso, é o fundamental. E aí eu pensei nisso, falei, poxa, a gente tem que pensar em tecnologias que preservem a vida. Eu estive num ambiente lotado de biólogos outro dia, que foi muito legal. Foi um evento na UFRJ, que os alunos de biologia me chamaram, e nesse ambiente eu vi eles preocupados com várias populações animais que às vezes a gente não vê, porque eles estão vendo um monte de coisa que a gente não vê ali por conta do trabalho deles, né? Então, estão preocupados com as rãs que estão habitando um certo lugar do Rio de Janeiro que a gente nem sabe que elas estão lá, mas as rãs são as responsáveis, enfim, por uma cadeia de processos que vão preservar outros seres vivos, e a gente não pode nem imaginar o que está acontecendo. Então, quando a gente pensa a tecnologia, também tem que lembrar que o planeta é dessa galera toda, né? Não é só nosso. Então, trabalhar com tecnologia, impactar pessoas, impactar a sociedade, transformar. Acho que isso é uma coisa para a gente ter em mente.
E não existe, assim, também lado humano da tecnologia. Toda tecnologia é humana. Isso eu até estou falando para mim mesma, que muitas vezes eu estou conversando com as pessoas e o que você faz, né? Ah, eu trabalho com tecnologia, mas é o lado humano, porque eu não sou programadora, eu não sou cientista da computação. Tá, mas peraí, mas é o lado humano? Não. Todos nós, independente de qual é o nosso papel ali no desenvolvimento da tecnologia, a gente vai ter que pensar no lado humano. E como eu falei, não só no humano, em todas as formas de vida. Então, a IA é feita por pessoas, né, e para pessoas. Também outra percepção que às vezes falta, a gente está no momento de letramento digital, a gente está no momento que está se tornando importante que todo mundo tenha, né, acesso a letramento e IA, para as pessoas conhecerem, saberem como a IA funciona. Não é para ser bicho de 7 cabeças, né? É para todo mundo mesmo entender. Mas nesse processo de não compreensão ainda tem uma dúvida sobre isso. Parece que a IA às vezes é mágica ou imaterial. Um distanciamento entre o que se está vendo ali a rede neural artificial fazer e o que realmente há por trás daquilo. Um sistema feito por pessoas, um sistema que pode ter erros, pode ter equívocos, vai ter, justamente porque a sociedade tem, porque nós temos, né? Então, tudo isso também tem que ser aos poucos esclarecido. E é uma oportunidade, quando a gente está falando de um produto que a gente está desenvolvendo, a gente lembrar que a gente está preocupado com coisas assim. Letramento digital está super em pauta e o que a gente puder contribuir como educadores, como pessoas da área de tecnologia, como designers de produto e tudo mais, para ensinar, para ajudar as pessoas a entenderem esses processos e para, de fato, melhorar o contexto, como eu falei, ou seja, modificar para melhor, né, esses processos, vai valer a pena também, vai gerar impacto também, não apenas o desenvolvimento em si do produto que a gente está pensando. E eu acho que a gente sempre tem que ter em mente, para finalizar, né? Então, essas perguntas. Essa tecnologia vai ser boa para quem? Quais características humanas ela valoriza? Ela não vai passar por cima, ela vai valorizar. E o que é que ela valoriza? Acho que robotizar as pessoas nos distanciaria do melhor do ser humano, né? Como eu falei lá no início, não se trata de IA substituir a gente, até porque não dá. Tem um monte de coisa nossa que é insubstituível, mas então vamos tomar cuidado para a gente não robotizar também. Vamos manter o que é nosso, vamos lembrar dessas questões todas que vêm lá do ambiental, do natural, porque é nosso, nós somos parte do meio ambiente também. E aí eu deixei aqui no final esse vidro quebrado, que vai lembrar alguns da série Black Mirror, e só para a gente lembrar que não precisa ser desse jeito, né? Que não precisa ser um monte de tecnologia que ameaça a autonomia, e sim tecnologias que expandam a mente, que potencializem a mente. Acho que é isso que eu queria trazer para vocês. E, para completar, eu vou deixar aqui 2 QR Codes, tá? Esse aqui é o primeiro, que acho que é para o meu Linktree, que vai ter várias maneiras de a gente entrar em contato, enfim, meu site, LinkedIn, para quem quiser continuar a conversar, que eu acho muito bom que a gente possa. Então, vou dar um tempinho para quem está pegando. E o próximo que eu vou mostrar é a curadoria de materiais sobre cognição, IA e educação, para quem tiver interesse. Tá? É só preencher lá o e-mail que eu envio. Eu acho que também pode ser útil, porque em pouco tempo assim a gente não consegue passar tão bem por todas as coisas, e aí certamente alguém, né, os interesses ficam meio divididos, algumas pessoas querem saber mais sobre uma coisa ou outra, e eu procurei organizar isso no material. Esse próximo aqui, deixar aqui para vocês, tá? Esse aqui é a capa do material. Gente, muito obrigada, agradeço demais pelo tempo aqui de vocês e bom almoço, finalmente.